Olá, espero que esteja tudo bem com você que acompanha nosso EBD. Desejo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a igreja de Filipos e como que essa igreja pode nos ensinar a sermos uma igreja efetiva no reino de Deus nos dias de hoje. Também vamos analisar um pouco sobre a questão da relação de Paulo com essa igreja e como que Deus usou esse servo dele, assim como também Timóteo, para que essa igreja fosse edificada. E como também Deus usou os irmãos dessa igreja para edificarem a vida de Paulo, mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele. Para tanto, eu convido você a orar comigo nesse momento, nos lembrando, desse domingo de Páscoa, que é o dia em que nós devemos celebrar que Deus enviou o seu Cordeiro para que nós sejamos santos, sejamos puros, e sejamos diante de Deus justificados, porque em nossas obras nós não conseguimos fazer nada que pudesse nos dar aí algum mérito diante de Deus. Muito pelo contrário, se pararmos para pensar, nós não merecíamos nada, mas pela graça, pelo favor imerecido, Deus deu o seu Filho para que nós possamos ter vida. Pai Santo e querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu és de fato a nossa verdadeira Páscoa. Através do seu Filho, o Senhor nos proporcionou, ó Deus, o livramento da condenação eterna. Queremos pedir também, ó Deus, que essa lição que vamos refletir agora possa contribuir de maneira significativa, Senhor, e também de uma maneira impactante, ó Deus, na vida de outras pessoas, na vida da nossa igreja, na nossa vida mesmo, ó Pai, para que teu reino cresça. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, o nosso texto básico está lá na carta de Paulo a Filipenses, capítulo 4, verso 4, onde ele diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor, e alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então Paulo está numa prisão, ele está, o que os relatos dizem, acorrentado, muito provavelmente acorrentado a 2 soldados, vivendo ali as privações próprias de uma prisão, e ainda assim o que ele começa dizendo, o que ele enfatiza aqui nessa carta aos irmãos de Filipos é a alegria, porque essa alegria ela não está nas circunstâncias, essa alegria ela não vai estar só de acordo com as coisas que acontecem, mas ela está baseada no Senhor. Então isso é um ponto muito importante já para a gente começar a pensar, aonde está a nossa alegria, será que a gente tem se alegrado em situações em que nós temos colocado expectativa e tem se concretizado? Será que a gente tem se alegrado naquilo que a gente fala que é bênção, que a gente acha que é uma bênção na nossa vida? Ou será que a nossa alegria está no autor da vida e no autor também das bênçãos que vem sobre a nossa vida? Então essa já é uma reflexão bem importante para a gente fazer. E o nosso texto que a gente vai ler aqui, são os primeiros versículos da carta aos Filipenses. Eu vou ler aos poucos, vou lendo aos poucos com os irmãos, para que a gente tenha aí um panorama melhor, e por causa da dinâmica também da nossa aula, que tem que ser num tempo aí mais curto, que é um objetivo que nós colocamos, para ficar aí mais fácil de acompanhar e de memorizar também o que a gente tem aprendido. Então vamos lá. Nós vamos ler aí os primeiros versículos do capítulo 1, portanto pega a sua Bíblia, acompanhe com a gente, tá? Os versículos que for citado você procura aí e acompanha, que a gente vai ficar basicamente nesses versículos, 11 primeiros versículos de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo para esses irmãos. Então nosso objetivo aqui é a gente conhecer um pouco sobre essa igreja em que Paulo foi a primeira cidade, Filipos, a receber, a primeira cidade da Europa a receber um missionário, e Paulo foi bem recebido lá, mas a gente sabe que não é só porque as pessoas lá eram boas de receber, eram hospitaleiras, mas porque o Espírito Santo tinha mandado Paulo ir para aquele lugar.
Quando a gente olha lá em Atos 16, 9 e 10, vai estar relatando da visão que Paulo tem. Paulo desejava ver as igrejas onde ele já tinha fundado, e essas igrejas estavam crescendo na Ásia Menor. Porém, o Espírito Santo impediu Paulo de fazer essa viagem para retornar nesses lugares e impeliu Paulo a passar pela Macedônia na visão que Paulo teve de um homem que falava para Paulo passar por lá. E é nessa Macedônia que fica a cidade de Filipos, que é a cidade aí que foi criada em homenagem ao rei, pai de Alexandre o Grande, rei Filipe, e que eles receberam muito bem o evangelho. Algumas pessoas, né? A gente tem a relato da Lídia, a gente tem relato da mulher endemoniada também que foi curada ali. E por meio dessas pessoas, né? O do carcereiro também, né? Por meio dessas pessoas o evangelho foi se espalhando. Paulo também ficou pregando naquela região durante algum tempo e lá se fundou a primeira cidade, né? A primeira igreja cristã na Europa, né? Já na parte considerada Europa e não mais na Ásia. Paulo ele sempre mostrou essa preocupação com esses irmãos, né? E isso vai ficar bem claro nesses versículos que a gente vai ler. A nossa lição tem como alvo a gente perceber como que era a igreja de Filipos, né? Como eu já falei, o que isso tem a ver com a gente hoje. A gente também vai ser desafiado a orar pela nossa igreja. Nós também vamos ser desafiados a colaborar para o crescimento da nossa igreja, a exemplo do que houve na igreja de Filipos. A gente também vai fazer uma reflexão, pensar sobre a questão da obediência quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, quando Deus manda a gente pregar o evangelho, como o que nós estamos fazendo, né? A gente também vai pensar aqui um pouco sobre a questão da graça e da paz do Senhor Jesus, né? Como que se dá isso no nosso relacionamento com os irmãos, né? A gente também ser desafiado a demonstrar a eficácia desse evangelho no nosso relacionamento, na nossa vida como igreja, na nossa vida onde a gente está. Pois bem, né? Paulo está preso, como eu já disse, e ele fala sobre a alegria no Senhor, e aí ele fala também de muitas coisas aqui sobre a questão desses irmãos. Ele fala da saudade que ele sente deles, ele vai falar que esses irmãos são santos, então a gente vai ver um pouquinho de cada um desses pontos a partir de agora. Mas para começar, a gente precisa já pensar aqui um ponto de reflexão. Como anda a sua obediência a Deus, né? Essa igreja, como a gente já falou, é fruto da obediência de Paulo ao que o Espírito mostrou para ele em visão sobre passar na Macedônia, né? E aí a gente pode se perguntar, como que a gente está obedecendo aquilo que o Senhor tem mandado a gente, seja por meio de visões, sonhos, ou por meio da palavra dele, principalmente, né, que é a nossa regra de fé em prática. Como que está essa questão da nossa obediência a Deus, né? E como isso tem contribuído para o avanço do Evangelho. É uma reflexão já que a gente precisa fazer. Com relação à carta, Paulo já começa lá nos versículos primeiro, se identificando, né? Vamos lá ver os primeiros versículos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele já começa se colocando aí como servo, né, que literalmente quer dizer escravo, né? Ele já se coloca como um servo daqueles irmãos e também inclui Timóteo nisso, que é um irmão que trabalhou muito para o bem e o crescimento dessa igreja, portanto estava muito ligado a ela. E ele fala de todos os santos. E essa questão de santos é a nossa condição em Cristo. Em Cristo nós somos santos não é porque somos perfeitos, mas porque por ele fomos separados para a glória de Deus. Então a nossa posição em Cristo é de ser santo. E ele enfatiza também essa questão de em Cristo, né? Não importa aonde estamos ou como estamos, o importante é viver em Cristo, né? Ele dá essa ênfase para a gente observar que o importante mesmo é viver em Cristo. Mais importante do que onde estamos e de como estamos. E aí ele dá essa saudação, graça, né? Que é o favor imerecido. A gente não merecia nada, mas Deus tem nos dado toda a sorte de bênção em Cristo Jesus.
e a bênção maior, que é a salvação, né? E essa graça, ela é de fato um presente, e também vem acompanhada da paz, paz com Deus, paz com o próximo e paz conosco mesmo, né? Paz consigo. É algo que a gente tem que buscar como cristão para testemunhar também da eficácia desse evangelho na nossa vida. Essa saudação também, ela vem seguida, vem seguido de uma oração. A oração de Paulo, ela tem ênfase, muitas vezes ele fala da questão da gratidão que ele tem por esses irmãos, né? Então, quando a gente vê aqui, ele começa no versículo 3 já dizendo isso: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Então, sempre que ele recordava-se desses irmãos, ele dava graças a Deus, porque ele sabia que eram irmãos que estavam junto com ele, mesmo distantes fisicamente, porque Paulo estava preso, mas esses irmãos estavam colaborando, orando por ele e contribuindo para o crescimento do evangelho, que era o alvo da vida de Paulo, né? Essa oração, além da gratidão, ela era também abrangente. Paulo vai falar direto que ele ora por todos, a palavra todos, a palavra tudo, é uma oração que mostra que a oração de Paulo, ela é abrangente. Ele não fica fazendo acepção de pessoas, ele não fala eu oro por esse aqui, mas por aquele outro eu deixo de lado. Não, ele fala sempre dessa questão abrangente, constante. Ele fala que a oração dele é sempre, acontece sempre, e ela é sem cessar, né? Ela é uma oração que ele vai orar continuamente, e essa oração contínua envolve esses irmãos da cidade de Filipos. E ele fala com alegria. Orar para Paulo não é penoso, não é algo sofrível, né? E aí a gente precisa pensar como tem sido a oração para nós. Será que a oração tem sido um sacrifício, algo difícil? Ou será que a oração para nós tem sido algo alegre, algo prazeroso? Ele fala também da recordação. Esse irmão fala que sente saudade, né? E aí eu queria trazer para o nosso contexto, a gente aí tanto tempo sem estar perto, como que tem sido essa questão da saudade? Será que nós temos saudade dos irmãos? Ou será que nós temos saudade da socialização? Será que nós temos saudade de sair para um lugar agradável, que é a igreja, da música agradável, de uma pregação agradável? Será que a gente tem saudade do quê? Lembrando que o elo que nos une é Cristo. Então a gente deve ter sempre isso em mente quando a gente nos lembrar dos nossos irmãos. O alvo dessa oração. Essa oração de Paulo tinha alguns objetivos, tinha alguns alvos. Ele orava para que esses irmãos tivessem um amor transbordante, eles tivessem conhecimento e percepção espirituais, tudo que estava acontecendo, não ficar só naquilo que a pessoa sente, que os sentidos ali operam na vida da pessoa, mas que tenha uma percepção além disso, que aprove o que é excelente, né? Que os irmãos aprovem o que é excelente e, portanto, repudiem aquilo que é impuro, né? Que sejam sinceros e inculpáveis, né? A sinceridade também deve ser acompanhada do amor, né? Porque não adianta a pessoa ficar falando, humilhando as outras pessoas, falando coisas que não deviam, e falando que está sendo sincero, que está sendo franco, porque se não houver o amor também, aí vem a questão da culpa. Então Paulo fala que esses irmãos têm que ser sinceros e inculpáveis, cheios dos frutos da justiça, né? No seu viver ali, demonstrando que são justos, vivam para a glória e louvor de Deus, né? Então, fazendo essas coisas, esses irmãos vão estar vivendo para a glória de Deus. Quais são os assuntos das suas orações? Muitas vezes, né, a gente fica orando e a nossa oração ela é encerrada aí na questão de pedir a Deus, e de fato a gente precisa pensar qual é o assunto da nossa oração, né? Qual que é o alvo da nossa oração. Paulo ele deixa bem claro aqui que a oração deve ser um ato que a gente faz pensando em Deus, pensando no próximo, pensando em nós também. Mas não é um objetivo só de pedir, mas também de gratidão, de um coração grato pelaquilo que Deus já fez em nós, né? Se até aqui nós chegamos, é porque o Senhor tem nos guardados. Então fica essa reflexão também. Qual que tem sido os assuntos das nossas orações? Será que a gente tem feito
como esses que só pedem, 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 pedem? Ou será que a gente tem conversado com Deus como de fato um amigo próximo que se preocupa conosco, que nos guarda e que nos sustenta? Concluindo, nos primeiros versículos dessa carta, Paulo deixa claro o amor por esses irmãos, né? Paulo deixa claro que ama esses irmãos, mesmo estando distante, mesmo estando numa situação difícil. Paulo faz questão de enfatizar o amor que ele tem por essa igreja e por esses irmãos. E também a gratidão que ele tem pela vida deles em Deus, né? Paulo enfatiza que como cooperamos para o Evangelho quando apoiamos uns aos outros, né? Às vezes a gente acha que para a gente fazer a obra de Deus a gente precisa, sei lá, sair evangelizando ou pregando, e muitas vezes o ministério ou a função que Deus nos deu é de apoiar uns aos outros. A ideia de igreja é justamente isso, que ninguém faça a obra sozinho, né? Que ninguém se sinta só nessa caminhada, mas que a gente segure um nas mãos dos outros, a gente apoie, a gente dê base para que pessoas façam também o que elas têm feito, né? Então, a vida cristã não é só fazer, 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 mas é essa questão mesmo de olhar uns para os outros e viver esse evangelho de fato de forma fraterna, né? Como irmãos. Paulo também fala que é importante que a gente se disponha para cumprir o ID, né? Para a gente evangelizar, para a gente colocar a nossa vida no propósito de promover o reino de Deus, promover a glória de Deus, de falar da palavra dele. E isso, a gente sabe, ele fala isso aqui, Deus, né? Ele deixa isso bem claro nessa carta, que Deus vai completar essa boa obra iniciada na vida de cada um, e também aquilo que Deus tem feito através da vida de cada um de nós. E isso Deus o fará porque é para Ele e para a glória dele. Então a gente precisa crer, confiar e trabalhar nesse sentido. Que Deus nos abençoe e nos dê aí uma semana abençoada na sua presença, e aplique essa palavra no coração de cada um de nós, aquilo que nós podemos ver da relação de Paulo com os Filipos, os irmãos de Filipos, e também da relação desses irmãos e do irmão Paulo com Deus, acrescente muita coisa na nossa relação, no nosso modo de viver e na forma com que nós lidamos com a obra de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude nesse sentido. Pai Santo querido, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela Tua misericórdia. Queremos pedir que o Senhor nos sustente, ó Deus, pois a Tua palavra é a verdade, ó Deus. A Tua palavra é que nos anima, que nos dá força. Queremos pedir, ó Deus, que ela habite em nossos corações de forma abundante e que produza frutos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome e para a promoção do Teu reino. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Pai. Amém e amém.